Itaenga FM 98,5. O som de Itaenga que o Brasil conhece. Você está ouvindo Itaenga Notícias. Apresentação: Júlio Filho, o amigo da cidade. A Rádio Itaenga FM apresenta o seu programa Noticiário da Tarde, Itaenga Notícias, segunda edição, a sua revista de informações na hora do almoço. Fique bem informado do que acontece no estado de Pernambuco, no Brasil e no mundo. Notícias da política, polícia, esportes, cultura, entrevistas e tudo que interessa a você. Ouvinte 98,5. Bom, minha gente, boa tarde, né? A gente começa o nosso programa Itaenga Notícias e hoje para fazer uma programação histórica, cultural, uma programação que venha dar gosto. Vai ser verdadeiramente uma aula de história, da nossa história. Lagoa de Itaenga é hoje o tema do programa de hoje, do começo ao fim. Falando de Lagoa de Itaenga, de maneira didática, de maneira histórica, da sua história, das suas raízes. E o nosso historiador Moisés Lins já está aqui, né? Temos hoje também a pessoa de Estênio Ferreira, que é um jovem itaenguense que tem uma capacidade realmente impressionante, né, de inteligência. Ele hoje vai interagir também com a gente. Mas Moisés, mais uma vez, satisfação imensa. A gente já começar a programação, inclusive já tocando aqui o hino de Lagoa de Itaenga. Eu faço só essa perguntinha para você de início. Moisés, o que é vivenciar de fato para você a nossa história? Júlio, é um compromisso que a gente tem assumido há mais de 20 anos e é algo que, de forma incansável, nos tem dado alegria, viu? Nos tem dado alegria continuar nessa caminhada defendendo a história de Lagoa de Itaenga, seus valores. E eu gostaria neste momento, como falei de manhã, de contar, além da audiência, honrosa audiência dos meus irmãos itaenguenses, daquelas pessoas que residem aqui no município de Lagoa de Itaenga, eu gostaria de contar também, de modo especial, com a audiência dos vereadores do município, né? Principalmente daqueles que hoje estão investidos do mandato de vereador. Porque às vezes as pessoas tratam Lagoa de Itaenga como se Lagoa de Itaenga não fosse ainda um município independente, né? Como se Lagoa de Itaenga ainda fosse dependente de algum município para ter a sua identidade jurídica. E Lagoa de Itaenga é um município independente de Paudalho desde 20 de dezembro de 1963. Portanto, neste 20 de dezembro próximo, Lagoa de Itaenga vai estar comemorando de forma exitosa, viu? De forma exitosa, seus 54 anos. Houveram alguns tropeços na sua caminhada, sim, faz parte da caminhada. Que história nós poderíamos contar de vitórias se não houvesse no meio dessa caminhada lutas? Mas entre esses feitos, né, na caminhada de Lagoa de Itaenga, no dia 5 de abril de 1990, portanto há 17 anos atrás, com algumas alterações adotadas pela emenda número 1 de 2004, de 27 de julho de 2004, foi aprovada pela Câmara Josefa Cavalcante Petrebu, a Câmara Municipal de Lagoa de Itaenga, a Lei Orgânica Municipal, né? Foi aprovada por unanimidade. E nessa lei orgânica, que é a Constituição Municipal, ela diz em seu artigo 2º que são poderes do município independentes e harmônicos entre si, o Legislativo e o Executivo. No parágrafo único, são símbolos do município o quê? A bandeira, o hino e o escudo, representativos de sua cultura histórica. Então vejam que já na primeira página da nossa lei orgânica, da nossa Constituição, há essa exigência. E quando eu solicitei que gostaria muito, né, e me sinto honrado neste momento, em saber, né,
que os vereadores estão nos ouvindo, ou alguns dos vereadores estão nos ouvindo, estão nos dando a honra da audiência, que nós estamos falando de um município independente, né? Com seus valores, com a sua história, com a sua identidade. E foi defendendo isso, essa independência, que a própria Câmara de Vereadores de Lagoa de Itaenga, no dia 10 de setembro de 1968, aprovou a lei número 7, que diz: emenda cria o pavilhão do município e o seu brasão com as características, legendas e cores de acordo com o desenho, os anexos e dá outras providências. Então, baseado nessa lei, é que Lagoa de Itaenga começou a ter a sua identidade documental a apresentar, seus símbolos. Aí diz que fica criado o pavilhão do município de Lagoa de Itaenga, com as seguintes características, aí vem legenda, cores, enfim. E vejam só, meus irmãos itaenguenses, que só 39 anos depois é que Lagoa de Itaenga veio receber, ou veio a ter, o seu hino oficial, como primeiro símbolo oficial regulamentado pela Câmara dos Vereadores. Nós compomos o hino passou por um concurso qual eu fui buscar o modelo lá do município de Passira, para que Lagoa de Itaenga pudesse ter como apresentar o seu primeiro símbolo de forma regulamentada e oficial. Mas Lagoa de Itaenga continuou. Os vereadores tomando posse, prefeitos, vice-prefeitos, as autoridades em solenidades oficiais, né? Ali reverenciando, vamos dizer, de forma cívica e patriótica, uma bandeira chamada Bandeira de Lagoa de Itaenga, e que nunca esteve pautada no que diz os requisitos da lei número 7. Eu, depois de ter composto o hino, continuei me preocupando com essa questão. Então, só agora, 68 irmãos tem no senhor que está aqui no estúdio comigo, 68 para 2017, 49 anos. Então, 49 anos depois, é que Lagoa de Itaenga agora passa a ter a sua bandeira regulamentada e também a criação do seu brasão regulamentado, recentemente aprovado pela Câmara dos Vereadores. Agora, para quem está me ouvindo, né? Para quem já me ouviu tantas vezes, pode até achar que é fácil esse trabalho que nós temos feito. Não tem sido fácil, porque de repente a coisa fecha as portas, existe cada barreira a ser transponida, né? A vencer essas barreiras, que não é fácil, né? Mas mesmo assim nós continuamos. E agora nós tivemos nessa nossa caminhada uma grande vitória. Eu digo nós porque eu estou defendendo não apenas a minha história, mas a história de Lagoa de Itaenga. E agora, na regulamentação desses símbolos oficiais, nós contamos com o apoio decisivo e muito importante da nossa prefeita, não é? Da atual prefeita, Dona Graça Arruda, com apoio dos vereadores na aprovação, mas alguns vereadores de forma destacada nos apoiaram, e eu quero aqui destacar o empenho que nós tivemos do então vereador ainda, o atual vice-prefeito, Alexandre Agripino. Tivemos também um apoio muito decisivo do nosso vereador, Dr. Napoleão. Muito nos ajudou para que agora, recentemente, a prefeita do município de Lagoa de Itaenga tivesse encaminhado o projeto de lei número 014/2017 para avaliação da Câmara, e esta lei foi aprovada, e eu estou muito contente por isso, porque inclusive o inciso 1º no artigo 1º da lei número 7, da qual nós falamos inicialmente, que foi aprovada em 1968, ela traz a seguinte redação: o pavilhão do município de Lagoa de Itaenga é o constante do anexo da primeira da presente lei. Então tudo está anexado agora, tudo está documentado, tudo bonitinho. Por quê? Porque quando você, meu amigo jovem, minha amiga jovem, está numa das escolas aqui de Lagoa de Itaenga, independente do seu nível, se estadual, se municipal ou se particular, e o professor solicita que você faça um trabalho falando alguma coisa com relação a Lagoa de Itaenga, você vai precisar de fazer pesquisa. E onde é que você vai pesquisar?
Claro que nos dias de hoje você vai primeiro buscar na internet. E lá tem um site que ele trabalha com isso, que é a Wikipédia. Mas o que é que tem com relação à história de Lagoa de Itaenga lá nessa Wikipédia? Quase que nada. Quase que nada. Eu acho até que ridiculariza a história de Lagoa de Itaenga. Por quê? Porque lá tem uma bandeira que não é a bandeira. O brasão não existe, porque colocaram lá também uma alegoria que nunca pode ser chamado nem considerado de brasão. E mesmo assim os órgãos oficiais passaram a utilizar e sempre utilizaram, né? Tendo como oficial o brasão e a bandeira. Mas agora, de forma documental, né, e aprovada pela Câmara, não é ideia de Moisés, foi a própria Câmara que aprovou baseada na lei e agora está tudo regulamentado, né? Agora a Lagoa de Itaenga tem a sua bandeira com as características que são determinadas pela lei número 7. Agora a Lagoa de Itaenga também tem o seu brasão regulamentado e baseado no que diz a lei número 7. E isso não é para minha vanglória, não. Eu acho apenas que estou humildemente contribuindo de forma até modesta para a história de Lagoa de Itaenga e para a valorização de Lagoa de Itaenga, porque tem pessoas que são de Lagoa de Itaenga, que fazem parte até do quadro de autoridades, vamos dizer assim, constituída pela força do voto popular aqui em Lagoa de Itaenga, e tratam Lagoa de Itaenga como se Lagoa de Itaenga fosse um bairro de outro município. É verdade que nós estamos aqui, né, muito próximos de alguns municípios, Glória, Carpina, Feira Nova, Limoeiro, Paudalho, todos ficam aqui bem próximo da gente. Mas nós somos um município, Lagoa de Itaenga é um município independente. E assim tem que ser tratado e principalmente considerado e respeitado, né? Lagoa de Itaenga precisa, não é? De forma muito urgente, né? De forma muito urgente e principalmente pelos seus representantes administrativamente falando, que é prefeita, vice-prefeito, vereadores, né? Todo o quadro administrativo, né? Precisa olhar para a Lagoa de Itaenga, não como ainda um distrito ou uma vila pertencente a Paudalho, ou uma cidade que pode estar ainda dependendo de município A ou B. Não, Lagoa de Itaenga é um município independente. Tanto é que aqui, de forma honrosa, não é? Estão instalados aí os 3 poderes. O poder legislativo, a Câmara dos Vereadores, com seu presidente e seus integrantes. O poder judiciário, com o doutor Milton, que é o nosso juiz, e com o promotor, doutor... Esqueci, não é o nome do promotor, do nosso promotor, que já fui entrevistei aqui por sinal. E tem também, não é, o poder executivo, que é composto pela prefeita e pelo vice-prefeito. Então Lagoa de Itaenga não tem que estar rastejando, né, e nem sempre está integrando a sua dignidade, a sua história a esse ou aquele município. Não, Lagoa de Itaenga é uma cidade, é um município, e nós devemos nos orgulhar. Aqui tem problemas? Tem. Mas Recife é a capital, também tem seus problemas. Brasília é a capital do país, também tem seus problemas. Nova York é uma das capitais mais faladas e visitadas no mundo, mas tem seus problemas. A Grécia é o berço da civilização, da humanidade, mas tem também seus problemas. Mas tem também sua independência. Então eu vou estar sempre aqui, ou onde tocar a oportunidade, defendendo Lagoa de Itaenga com todos os seus valores. Porque eu, sinceramente, eu me envergonhava de dizer que moro em uma cidade a qual a minha naturalidade está expressa nos meus documentos como filho natural de Lagoa de Itaenga, uma cidade que passou 39 anos para ter o seu hino oficial e que ainda não tinha nem o seu brasão e nem a sua bandeira, com os requisitos que pedem uma lei que foi aprovada pelo próprio Poder Executivo. Eu quero aqui destacar também, meu senhor Júlio, que quando eu falei aqui do doutor Napoleão, não estou fazendo nenhum favor a ele, não, viu? E nem ele está fazendo também nenhum favor, não é? É apenas reconhecendo um trabalho que é uma das atribuições do próprio Poder Legislativo. Do próprio Poder Legislativo. Então o doutor Napoleão, ele segue, não é? De forma muito compreensiva, com a apresentação dessa lei, da lei que regulamenta a padronização das cores dos prédios públicos do município, o que pede a lei número 7. Mas nós poderíamos falar aqui
de forma muito discriminada, né? Ou fazer uma descrição do que isso representa. Lagoa de Itaenga, as cores de Lagoa de Itaenga são vermelho, azul e branco. Eu não sei se alguns amigos lembram, certamente lembram, talvez os mais jovens não, que houve uma época que Lagoa de Itaenga aqui passou a adotar os prédios públicos pintados de vermelho, azul e branco. E o que foi que aconteceu naquela época? Aconteceu justamente porque naquela época deram ouvido a muitas reclamações minhas, né? Inclusive eu achei muita cara feia, né? E vou continuar achando, né? Eu vejo ainda hoje, né? Órgãos do governo municipal atual, né? Que ainda não adotou como oficial o brasão do município. Mas isso não é uma coisa que eu vá impor, não é? Isso é uma coisa que é só seguir a lei, é lei. Se é lei, então os prédios de Lagoa de Itaenga de vermelho, azul e branco. E o que quer dizer isso? Quer dizer que tudo isso tem a sua simbologia. Por exemplo, quando a gente olha... Não, depois você entra aí, me dê licença, para eu não perder aqui o raciocínio. Você é uma beleza, viu, Júlio? Tem me ajudado muito também nisso. Quando a gente olha nas cores dos que padronizam agora, vão padronizar agora, os prédios de Lagoa de Itaenga, o que representa o branco? Pureza, integridade, firmeza, obediência, verdade absoluta, não é? O azul, que é aquele que transmite pra gente tranquilidade, confiança, lealdade, profundidade, né? Estabilidade. O vermelho traz o quê? Força, vitória, fortaleza, ousadia, coragem, atração, dignidade e vida, né? E mais o verde, que representa, né, vamos dizer assim, a força econômica aqui do nosso município, que é a cana-de-açúcar. Então, nós vemos que há todo um conjunto, né, de elementos que formam hoje os símbolos oficiais de Lagoa de Itaenga. E eu estou aqui, né, de forma pública, mais uma vez, agradecendo as pessoas que ao longo dessa caminhada têm contribuído para que a gente possa ir cumprindo. É modesto o nosso trabalho, mas tem surtido efeito, né? Tem surtido efeito e eu estou muito feliz. Quero aqui ainda em tempo destacar o apoio que eu tenho recebido na nossa secretária municipal de educação, a minha amiga e irmã em Cristo, a professora Eliara Sanoso. E agora sim, Júlio, você vai poder fazer a primeira pergunta. E eu gostaria também que os ouvintes ligassem para cá, né? E fizessem o programa com a gente. Agora, para a gente deixar bem claro, que às vezes a gente vê as pessoas perguntando depois que foi adotada essas cores do município. E muitos questionam o seguinte tópico, né, dessa história. Essas cores representam as cores que hoje representam a gestão, sim ou não? Ou é realmente as cores oficiais do município de Lagoa de Itaenga? Que até há quem questiona que ainda falta aí uma cor. Que ainda falta uma cor. Essa lei foi aprovada quando? Essa lei foi aprovada quando? Estênio também está aí convidado. Essa lei foi aprovada segunda-feira. Essa lei ainda vai para a sanção da prefeita, mas pelo apoio que ela me deu, e eu reconheço a sua intenção, né, de cumprir isso aqui, até porque o projeto que regulamenta os símbolos veio do Poder Executivo, né? Veio da própria prefeita, foi interesse dela também. Então agora nós poderemos regulamentar. O irmão Stênio Ferreira está aqui com a gente. Ele é muito desenrolado também, né, Júlio? Possa ser que ele tenha alguma pergunta interessante. Por não, irmão João? Irmão Stênio. Boa tarde, Júlio Filho, irmão Moisés Lens, seu Ari, que está conosco nos estúdios da Rádio Itaenga FM. Quero cumprimentar a todos os ouvintes e dizer que essa discussão é muito importante. É de fato uma parcela de contribuição para que nós tenhamos uma sociedade mais conscientizada no que se refere à história do seu município. É uma luta permanente. Eu tenho acompanhado há um bom tempo o esforço dos nossos queridos amigos, entre eles irmão Moisés, para que as coisas venham de fato entrar no eixo constitucional. A lei precisa ser cumprida e o que determina a legislação citada por ele anteriormente é que nós tenhamos de fato um brasão, uma bandeira. E agora, com a lei enviada à Câmara de Vereadores, os prédios públicos do município recebam as cores da bandeira. Nós vimos no projeto que a Câmara aprovou segunda-feira que as cores serão azul,
branco, vermelho e verde. Quando Júlio Filho faz um questionamento com relação à dúvida da sociedade quanto às atuais cores, o amarelo será substituído pelo verde, conforme determina a lei que está sendo encaminhada ao gabinete da prefeita para ser sancionada. Um requerimento apresentado recentemente pelo vereador Dr. Napoleão, que foi procurado pelo nosso irmão Moisés para abraçar esta causa, e como ele mesmo disse há pouco, não é uma obrigação, ou melhor, um favor, simplesmente é a obrigação, o dever do vereador, do Poder Legislativo, abraçar as causas da sociedade. Eu não tenho pergunta, simplesmente tenho agradecimento a fazer a todos que estão empenhados neste propósito. Por incrível que pareça, irmão Moisés, essa discussão que o senhor está levantando, ela é nacional. Não é só Lagoa de Itaenga que precisa ter essa preocupação, é o país. Eu tenho visto muitas autoridades, muitas pessoas brigando para que os símbolos oficiais venham de fato ocupar o seu devido espaço, com o objetivo de reduzir as despesas públicas e evitar o desperdício dos recursos dos seus municípios. Porque quando se troca de gestão, no meu ponto de vista, uma das prioridades é, de imediato, a pintura dos imóveis do município. Então isso pode ser colocado em segundo plano a partir de agora. Porque quando houver a padronização, nós iremos ver na troca de gestores os prédios do município com suas cores oficiais e que estarão em segundo plano. Com o passar do tempo vai pintando novamente, para que nós não venhamos estar sempre trocando. Bota tal cor, tira tal cor. De fato, as cores são azul, branco, vermelho e verde. Parabéns, é uma conquista significativa, sem dúvida. Quem conhece o contexto histórico de cada município sabe que os símbolos que são defendidos pelo nosso querido comunicador é importantíssimo. Que Deus os abençoe. E ainda, irmão Moisés, a caminhada é muito longa, viu? Nós temos sempre, irmão Estênio, muito a fazer. Nós não vamos parar. Dizemos que já declaramos aqui que não vamos parar, por quê? Porque há muito a fazer. Há muito a fazer. Quando eu faço uma visita a uma escola do porte do João Vieira, do porte da Escola Teresa de Jesus, do porte ali do Herém Tristão Ferreira Bessa, que já tem um contingente de alunos que são formadores de opinião, os questionamentos nos indicam, nos apontam sempre que a caminhada está apenas começando, porque há muito ainda a buscar, a requerer. E eu, quando me vem assim, às vezes um desânimo, né? Porque encontramos barreiras que são grandes para que eu possa vencê-las. Mas é tão fácil quando há boa vontade, mas quando eu preciso contar com a boa vontade de alguém, é justamente onde surge, não é? O maior empecilho, onde surge a maior barreira. Eu já fui aqui ridicularizado, né, recentemente, ali na Câmara dos Vereadores. Eu fui lá conversar com a pessoa que representava a presidência da casa na época, falando da importância da gente regulamentar a nossa bandeira e ter também o nosso brasão, e as pessoas ficaram olhando para mim, rindo, e eu deixei lá cópias da lei e fui embora. Baixei a cabeça e fui embora para casa. Eu digo, realmente é difícil você defender o que não tem espaço na consciência das pessoas. Vejam, por exemplo, eu estou aqui, está aqui no estúdio comigo. Se tivesse um vereador aqui, presente aqui no estúdio, eu ia mostrar para ele que o material que eu estou com ele aqui, eu tenho, vamos colocar assim, de forma muito modesta ainda, 70% do material que eu precisaria fazer para confeccionar um livro falando nada de Moisés, só sobre Lagoa de Itaenga. E o que é que está travando isso? Um tiquinho de boa vontade. E está faltando essa boa vontade de parte de quem? De quem poderia até aparecer, poderia não, vai aparecer como conteúdo histórico dentro deste livro. E o que é que está faltando?
Está faltando informações da Câmara de Vereadores. Não é de outro lugar não, é daqui de Lagoa de Itaenga, viu? Eu estou precisando de informações da Câmara de Vereadores de Lagoa de Itaenga com relação ao dia de posse de prefeitos, ex-prefeitos na história e de presidente de câmaras que deram posse. Por quê? Porque foram os vereadores mais votados em cada pleito. Agora isso é coisa do outro mundo, senhores? É não. É apenas um tiquinho de boa vontade que falta. Porque se uma pessoa lá de confiança, qualquer pessoa lá, anotasse, olha aqui, ó, tá anotado aqui. Eu vou ter aquilo ali, colocar o carimbo, a informação, a fonte de informação veio de onde? Da Câmara dos Vereadores. Então isso aí fica estagnado meu trabalho, por quê? Porque eu tenho muita dificuldade aqui de obter informações. Eu tenho em casa um monte de ofícios, cópia de ofícios, que eu enviei para a Prefeitura, para a Câmara de Vereadores em outras épocas, querendo informações. Sabe qual é o retorno que eu recebo? O silêncio. É o silêncio. Um outro dia eu me dirigi a uma autoridade aí para pegar uma informação. Aí eu, por força de expressão, disse: o senhor pode me atender agora? Ele disse: se for ligeiro. Eu disse: não, o senhor está muito ocupado, depois eu volto. Não voltei. E nem volto mais. Porque tudo que eu procuro, quando eu falo com relação a Lagoa de Itaenga, eu não estou procurando nada para autopromoção. E as pessoas sabem, e eu tenho dito aqui claramente, muito transparentemente, tanto aqui na rádio, de forma pública, como também nas salas de aula das escolas de Lagoa de Itaenga, em reuniões e em eventos. Eu jamais passou pela minha cabeça tirar proveito desse trabalho que eu faço, porque eu já me sinto recompensado. Quando eu vejo alguém que é itaenguense, né, dizer que só tem conhecimento do pouco que tem da história de Lagoa de Itaenga, porque aprendeu através de mim, olha, isso não tem recompensa maior, doutor. Eu me sinto recompensado demais. Agora, tenho encontrado muita má vontade no caminho? Tem. E é má vontade que eu procuro explicações e não encontro. Porque eu venho falar com Júlio Filho. E Júlio Filho diz: se for meio apressado, se for meio ligeiro, então, Júlio, vá lá, resolva a sua coisa, depois eu lhe procuro e não procuro mais. Porque senti que a pessoa não quer um diálogo, não quer ajudar, não quer nem saber o que é, de que se trata. Então, né, lidar com pessoas dessa natureza eu tenho encontrado pelo caminho. Mas não desanimo, viu? Eu não desanimo. E aos pouquinhos a gente vai dando passo a passo. Olha aí, Lagoa de Itaenga já com seus símbolos oficiais regulamentados. Tem aqui uma pergunta aqui de um cidadão, lá tá no Rio de Janeiro, né? O cidadão aqui tá no Rio de Janeiro, o nosso amigo Marcos, e ele pergunta: boa tarde, eu queria que você perguntasse a Moisés, você como grande defensor da história de Lagoa de Itaenga e até mesmo fazendo dela, como se encontra a Lagoa quando dá origem, aqui dá origem ao nome de nossa cidade. Você não acha que as autoridades deveriam ter um cuidado um pouquinho mais da nossa origem, da nossa história, que praticamente em algum momento está jogado no lixo? Essa é uma pergunta muito frequente, viu? Essa pergunta aí, ela é muito frequente, está sempre presente em cada sala, em cada palestra que nós vamos realizar. O pessoal sempre questiona: olha, e como é que anda o lugar que deu origem à Lagoa de Itaenga? O lugar continua lá. E ainda há resquícios importantes ali da origem de Lagoa de Itaenga, do que motivou Lagoa de Itaenga ter hoje esse nome de lagoa por conta da lagoa, o Ita por conta da pedra e o Enga por conta da vegetação da beira da lagoa. Lá ainda existe o coqueiro, até o coqueiro ainda existe lá, né? Pasmem, mas lá ainda existem, né, a base ou um resto da base que serviu para a moenda do engenho. O que é que está faltando? Aí você já sabe, né? Aí você já sabe o que é que tá faltando, né? Você já sabe, né? Então eu fico, entendeu? Mas eu não vou parar. Eu não quero parar. Às vezes eu até venho o desejo de parar. Mas, não é? A necessidade que as futuras gerações têm de conhecer da nossa história não me deixam parar. Tem aqui ouvinte. Alô, você do telefone, boa tarde. Alô, você do telefone, boa tarde. Boa tarde, meu amigo Júlio. É a Janaína, de Lagoa de Itaenga, que está acompanhando certamente o nosso programa hoje, Janaína.
É a nossa programação Tá hoje. falando das nossas origens, né? As nossas origens. Fique aí à vontade para questionar Moisés aí sobre o conteúdo histórico do nosso município. Eu estava aqui ouvindo e o rapaz aí do Rio de Janeiro que entrou aí falando, Júlio, a respeito do que originou, né? O símbolo que tem hoje na bandeira, o hino. Acho que cor, hino, tudo é importante, né? Agora, também vamos dar valor também ao que tem lá, né? Porque o que tem no símbolo de Lagoa de Itaenga, a bandeira de Lagoa de Itaenga, um coqueiro, a pedra, o riachinho lá. Aí, vamos também dar acesso ao que é de selva, né? Vamos abrir voltar também os olhares a essas origens. Pinta é importante, o hino é importante, se não fosse Moisés, Lagoa de Itaenga não teria um hino. É igual o hino nacional brasileiro, quando tem jogos da seleção, aqueles jogadores lá cantando o hino nacional brasileiro, quem sabe futuramente Lagoa de Itaenga, os futuros que tem aqui, né? Os jogadores, os adolescentes, adultos, amanhã ou depois vai estar cantando o hino de Lagoa de Itaenga em algum lugar desses por aí, distante daqui de nós. É um orgulho. A cidade que tem o hino é um orgulho. Tipo a gente aqui. Agora também, cabe também, como Moisés falou aí, né? Que ele chega perto da autoridade para falar, não, se for rápido, vamos também dar valor também ao que originou tudo isso, né? Vamos dar valor ao coqueiro que tem na nossa bandeira, vamos dar valor à pedra, vamos dar valor ao riachinho que ainda tem a laminha por ali, que Moisés falou que ainda tem o negócio lá do engenho lá. Tá faltando só, né? Os interesses de se fazer alguma coisa, de não deixar a origem da nossa bandeira, da nosso hino, nossas cores, morrer, né? Vamos verdade, só focar nisso aí, não. Espero que os novos políticos de Lagoa de Itaenga, os de hoje também, os que tentam voltar, que já passaram por Lagoa de Itaenga, olhem para isso aí, né? Agora, muito bom, Moisés, hoje você deveria fazer uma enquete aí na rádio. Você sabe que quando eu ligo para ir para a rádio, às vezes causa um monte de polêmica, mas eu não faço crítica, nem apologia, nem a A e nem a B, eu não sou de partido nenhum, eu sou igual a você, eu sou pro Lagoa de Itaenga. Eu nunca saí daqui para morar fora daqui, sempre estive aqui em Lagoa de Itaenga. Se um dia desses aí você fizesse uma enquete aí na rádio, né? Qual a Lagoa de Itaenga que nós queremos hoje? Né? Qual a Lagoa de Itaenga que nós temos hoje? Seria muito bom fazer essa enquete aí, para ver o que o povo quer, o que o povo pensa, como é que é a situação da gente hoje, depois de tanto tempo, né? Lagoa de Itaenga ficando mais velha agora no mês de dezembro, final de ano, né? Faz mais um cinquentenário. E seria muito bom que um dia desses aí você fizesse uma enquete dessa, para saber o que as pessoas querem, qual o clamor das pessoas. E que Lagoa de Itaenga a gente queria ter hoje, né? E que queremos ter futuramente. Isso seria muito importante. Boa tarde, Moisés. Valeu, minha amiga, valeu, Janaína. Janaína é uma grande amiga nossa, né? Uma audiência, vamos dizer assim, de qualidade que nós temos, né? Ela é formadora de opinião, gente da melhor qualidade. Eu compreendo, Janaína, que você também é mais uma apaixonada como eu por nossa cidade, por nosso município. E a Lagoa de Itaenga que nós queremos, Janaína, não precisamos fazer enquete não, viu? Vamos fazer enquete não. A Lagoa de Itaenga que nós queremos é a Lagoa de Itaenga que respeita seus valores, né? É a Lagoa de Itaenga que não deve ser gerida, ou pelo menos não deveria ser gerida por pessoas vaidosas, né? Que acha que esse pedaço é dele. Não, esse pedaço é nosso, né? Lagoa de Itaenga é minha, é do irmão Estênio, que chegou aqui bem novinho lá de Condado, né? E que Lagoa de Itaenga parece que ela abraça até com mais carinho o filho adotivo do que propriamente o seu filho, né? De entranhas. Essa é a Lagoa de Itaenga que nós gostamos e amamos. Amamos, gostamos
respeitamos e exigimos, né, que as pessoas indistintamente respeitem Lagoa de Itaenga com a sua história, com seus valores, com a sua independência. Essa é a Lagoa de Itaenga que não precisamos fazer enquete para reconhecer isso. Quando nós falamos aqui, foi tratado aqui com relação a que eu não vou parar, eu não posso parar, é porque tem muito ainda a fazer. Essa questão da origem de Lagoa de Itaenga que levantou o ouvinte Marcos, que nos acompanha pela internet, ali do local onde deu origem ao nome do município, diz aqui, ó, na segunda seção do primeiro artigo da nossa Lei Orgânica Municipal, que é a Constituição Municipal, diz que nós devemos proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais e os sítios arqueológicos, né? Então aquele lugar está dentro desse contexto, ou não, irmão Estênio? Né? Está dentro desse contexto. Então eu acho que é só mais uma questão de tempo, né? Se esperamos 39 anos para ter o nosso hino, né? Se esperamos 49 anos para ter o nosso brasão e a nossa bandeira, vamos esperar mais um pouquinho? Diga lá, Júlio. E a gente, nesse contexto, pergunta o seguinte, até para os nossos políticos, né, de todas as esferas: você ama Lagoa de Itaenga? E se ama, por que quando chega no cargo desejado, você não busca, a partir daquele momento, preservar a nossa história? E aí, é uma pergunta interessante. Eu acho, Júlio, que essa pergunta nem cabe, viu? Porque aqui não cabe, não. Aqui no capítulo 2º, no capítulo 2º da Lei Orgânica, quando os homens são lá autorizados pelo nosso dedinho na urna, né, a assumirem determinada função, eles fazem lá um juramento, né? Aí ele diz: compromisso de manter, defender e cumprir a lei orgânica, observar as leis da União, do Estado e do município, promover o bem geral dos munícipes e exercer o cargo sob a inspiração da democracia, da legitimidade e da legalidade. Isso é o compromisso, né? Essa é a declaração que eles dizem lá, né? Uma declaração muito bonita. Não é? Bonita. Nós temos muitas solene, coisas né? lindas, poética. Solene. Neste país. Muito Eu bem. acho que sua pergunta, Júlio, cabe à sociedade analisar daqui pra frente. É uma questão de conscientização. Quem escolhe é o povo. Quem vai assumir as funções públicas, quem vai chegar aos cargos eletivos. Então, a sociedade precisa ter essa conscientização de quem vai colocar para exercer as funções no município. Mas vamos brecar esse papo por aí, né? Para que a gente não entre em outro campo, né? Porque Lagoa de Itaenga é bem maior do que a má vontade dessa ou daquela pessoa, né? As pessoas passam, né? Os mandatos são efêmeros, né? Apesar de que algumas pessoas acham que eles não são, eles estão. E não, eles não acham que estão, eles são, né? Um outro dia eu disse a um secretário, digo, ô companheiro, você acha que você é? Você não é não, meu irmão, você está. E ele passou, não é? E Lagoa de Itaenga continua aí, mas ele passou do cargo. Diga, Júlio. Tem aqui um cidadão, o nome é Ademilson Justino. Ele mandou aqui um áudio argumentativo, que ele é uma pessoa interativa. Então vamos ouvir aqui o que ele mandou aqui pra gente. Boa tarde a todos da Rádio Itaenga FM, a todos que fazem parte do programa Itaenga Notícia. Quero externar a minha felicidade de poder dizer que Lagoa de Itaenga, ela é simplesmente uma paixão, né? Uma paixão que cada itaenguense que teve e tem a sua origem aqui aprende a amar, aprende a respeitar. E eu quero dizer que Lagoa de Itaenga está no meu DNA, né? Apesar de ser uma terra querida, amada, às vezes um pouco esquecida, né, pelos poderes públicos, mas é um lugar que eu aprendi a amar, é um lugar que eu já me ausentei dele, mas no caso dela, mas tornei a voltar, porque é algo que sentimos e simplesmente é inexplicável. E quero parabenizar Moisés Lins, né,
por ser essa pessoa que ele é, que se não fosse Moisés Lins, certamente a história de Lagoa de Itaenga seria uma história oculta, né? Mas graças ao trabalho espetacular, sensacional, maravilhoso, né, deste cidadão itaenguense, que a nossa cidade, ela pode ter contemplado a sua história, pode ter contemplado as suas riquezas em detalhes. Então eu quero parabenizar você, Moisés, né, por esse trabalho prestado, né, que, como você mesmo disse, é feito com amor, com dedicação, embora muitos não valorizem, mas todos aqueles que têm realmente Lagoa de Itaenga no seu DNA, sabe externar, né, a importância desse seu trabalho, a importância do que você fez, vem fazendo e certamente ainda fará para que Lagoa de Itaenga seja a cada dia mais enobrecida, né? Então que a mão do poderoso Criador, Deus de Israel, permaneça sustentando esta cidade, né? Permaneça abençoando a todos os moradores desta cidade, as autoridades constituídas desta cidade, né? E que venha cada dia mais, né, colocar a paz no coração de nós seres humanos, para que possamos viver em uma Itaenga melhor, né? Sabemos que é quase um milagre viver a Itaenga de uns 20, 30 anos atrás, mas ainda assim, né, nós amamos a Lagoa de Itaenga e queremos ver uma Lagoa de Itaenga melhor. Então todos estão de parabéns, os que acompanham a rádio, e mais uma vez parabéns, Moisés Lins, por esse trabalho maravilhoso, gratificante que você tem feito, e eu, como itaenguense, eu tenho orgulho desse trabalho seu, viu? Então um abraço, um forte abraço desse seu amigo. Edmilson, quem está acompanhando o programa agora, né, percebeu aí que as palavras do Edmilson, né, só não diz sim quem estava com a boca cheia, né, porque é hora de almoço, né, mas ainda assim a cena, né, dando positividade. É verdadeiramente isso, Edmilson. Lagoa de Itaenga é muito mais, né, que esse ou aquele governo, né, que esse ou aquele vereador, que esse ou aquele poder, que esse ou aquele secretário, que essa ou aquela autoridade. Eu gostaria que as pessoas de Lagoa de Itaenga não se espelhassem, não procurassem exemplos lá fora, procurassem exemplos da Lagoa de Itaenga que agrada ao povo, aqui mesmo dentro do próprio povo. Se você entra lá na página Vivenciando o Cinquentenário, quando você olha o primeiro prefeito eleito de Lagoa de Itaenga, você diz assim: mas rapaz, Lagoa de Itaenga é essa cara aí. O povo de Lagoa de Itaenga é esse cara aí, é Joca Cabeludo. Você vê a imagem do camarada lá, preto e branco, mas ele numa felicidade, numa simplicidade. E ele era daquele jeito, você falava com ele a qualquer hora, em qualquer lugar, ele tratava as pessoas daquele jeito. Olha um exemplo a ser seguido de humildade, né? Eu estou falando de uma autoridade constituída pelo voto. Vamos a uma autoridade constituída pelo conhecimento, pela ciência do saber? Doutor Toinho, doutor Antônio Augusto de Barros, o primeiro advogado de Lagoa de Itaenga, o primeiro homem formado em direito em Lagoa de Itaenga, doutor Antônio Augusto de Barros. O camarada chegava para dar entrada com ele numa causa: doutor, eu não tenho dinheiro não. Você planta o que lá? Eu tenho girimum, traga um girimum bom para mim. Eita, né, velho? Doutor Toinho. Infelizmente, né, circunstância do destino, ele não está mais conosco. Mas um exemplo a ser seguido: um homem humilde, um homem simples. Porque as pessoas não são, elas estão. Tudo aqui é passageiro, é efêmero, né? Simplicidade, humildade, e esse tipo de relacionamento até contribui, né, para o bem coletivo. Mas tem pessoas que é uma prepotência, né? É uma arrogância, né? É uma distância do comum, né? Ele se acha tão sublime que ele fica bem distante do comum. Ele diz: não, com aquele ali não. Aquele ali eu vou tratar com ele com distância, porque ele é comum. Eu é que sou chique. Eu é que sou importante, né? E não se dão conta que de repente estão lá empacotados, né? Pronto para o destino final, né? Que é voltar ao pó. São 12 horas, Júlio, mais 55 minutos. Tem um outro itaenguense que está no Rio de Janeiro e ele fez o seguinte comentário: Lagoa de Itaenga é a história da minha vida, do pouco que aprendi, do pouco que me viu crescer. Minhas lembranças era quando chegava o domingo, meu pai dizia: vamos pra rua. Eu, com aquela alegria, botava a sandália no pé, começava a caminhar, a caminhada ali. Ficou minha lembrança. Hoje não a vejo meus pais mais no mesmo lugar. Enfim, ele disse que morou no sítio Açudinho. É o amigo Isaías Silva, né?
Ele diz que realmente sente muitas saudades da nossa querida Lagoa de Itaenga. Júlio, só sabe o valor, né, dessa paixão, desse sentimento por Lagoa de Itaenga quem verdadeiramente está distante daqui, né? Eu, por exemplo, eu digo à minha esposa, eu comecei dizendo à minha esposa, né? E depois ela passou a dizer a mim. Ela disse, meu filho, não sei porquê, é que quando a gente sai de Lagoa de Itaenga, que a gente vai chegando ali na Nova Itaenga, a gente chega a sentir algo diferente, né? Algo gostoso, né? Cheguei em casa, estou de volta, né? Quando a gente vem, né? Tá fora de Lagoa de Itaenga, a gente chega ali na Fazenda Coatis, né? A gente diz, tô chegando em casa, né? Tô chegando em casa. Lagoa de Itaenga, basta apenas ter mais pessoas, né? Porque muitas pessoas já existem, né? Mas precisa aumentar esse cordão de pessoas que verdadeiramente querem o seu melhor. E quando eu digo pessoas que querem o seu melhor, olha, não confundam o que Moisés está dizendo aqui, essa paixão de Moisés, essa defesa de Moisés pela história de Lagoa de Itaenga, com alguma coisa que eu pretenda ter de proveito no futuro, viu? Muito menos político. Esse aí é o que você jamais vai ter. Você jamais vai ver em algum lugar pichado no muro ou numa campanha de qualquer coisa, dizendo que Moisés é candidato a vereador, Moisés é candidato a alguma coisa, não. A minha paixão por Lagoa de Itaenga vai muito além disso. Muito além disso. Até porque, se eu chegasse a assumir isso aí, eu teria muita dificuldade. Porque eu gosto tanto de Lagoa de Itaenga, que eu trataria extremamente diferente do que as pessoas tratam. Então eu não seria um bom político, né? Eu ia contrariar as pessoas muito, muito rapidamente. Então, para que eu nem me contrarie e nem dê contrariedade às pessoas, eu mais uma vez afirmo aqui que não é pretensão minha exercer nenhum cargo político. Ô Moisés, teve aqui também alguns comentários, como o próprio Isaías e Antônio Silva, e eles comentam que na sua infância rondava a seguinte lenda, que ali nessa pedra onde dá origem a Lagoa de Itaenga, ali rondava também a lenda que tinha uma mulher encantada. Você chegou a conhecer também essa história? Lagoa de Itaenga, na minha meninice aqui, né? Que era uma cidade bem pacata, bem tranquila, aqui a gente brincava de barra-bandeira, né? Aqui nessa rua Maria Aurora, ali, por exemplo, não tinha pavimentação, né? Aqui, o centro da cidade aqui, essa avenida Maria Aurora aqui, ela só veio a ser pavimentada através do primeiro prefeito, o Sr. Joca Cabeluda. Então, aqui a gente tinha medo, não tinha medo de bandido, de assalto, de perder o celular, né? De perder uma moto, uma bicicleta, não. A gente naquela época tinha medo da perna cabeluda, né? Era um enterro que passava aqui sem ninguém acompanhando, o caixão sozinho, né? Passeando pela rua da cidade, né? A mula sem cabeça, né? A perna cabeluda, já falei, né? Diz que tinha uma história de uma noiva que saía ali de julho, januário, entendeu? Aquelas né, lendas, né? Antigas. A gente era um lugar muito tranquilo, nada isso. Era só da nossa imaginação. Eu, pelo menos, graças a Deus, nunca vi nada de extraordinário, não, né? Estênio Ferreira. E sobrenatural, né? É história, é bom aprender, Moisés, falar sobre a sua cidade? Fica aí à vontade para até fazer mais questionamentos ao nosso cuidado com o lobisomem, né? Naquela época o lobisomem também fazia medo. Claro, sem dúvida, é muito importante para que nós tenhamos esta valorização, como eu disse anteriormente. Eu fiquei muito feliz em ver a participação dos queridos ouvintes. Tem muita gente boa nesta cidade que de fato se preocupa com a história do município. Eu fico muito impressionado com algumas fotografias que tem na página Vivenciando o Cinquentenário, e quem me dera ter tido a oportunidade de vivenciar momentos que estão lá registrados. Eu gostaria muito de ter conhecido lideranças políticas da época. Dona Maria Anunciada, que hoje é homenageada com o nome ali, aquela escola lá da Vila Boa Esperança. Pense num doce de pessoa. Um doce de pessoa. E ela era muito importante aqui no município, na época. Ela era tesoureira do município, ela era muito envolvida na administração, mas você falava com ela numa simplicidade. E hoje, meu irmão, olha, para falar com o diretor é brincadeira, não tem que marcar, olha, é brincadeira. Pois bem, porque são pessoas que acham que são, né? São momentos como esse que eu gostaria muito de ter vivenciado. Acho interessante o nome de uma rua que nós temos aqui no bairro São Gonçalo, Pacífica Pedrosa. Muito interessante. São pessoas que de fato entraram para a história do nosso município
e que precisam ser valorizados. Hoje não, nessa semana, Moisés, tivemos aí a alegria de conversar com uma sobrevivente do tempo de Lagoa de Itaenga, que é Dona Bia do Bar. Né? Não foi uma história bonita hoje, nessa semana, que conta Bia... a história de hoje de Lagoa de Itaenga? Mas Dona Bia é de um passado recente, viu? Né? Eu só levantei através dela a história da doação do terreno do cemitério, né? Porque aí nós pesquisando muito sobre Lagoa de Itaenga, a gente encontrou muitas histórias, né? A gente tem muitas histórias. E é o que eu gostaria, é por isso que eu tenho um desejo tão grande, né? Eu sou tão sedento por escrever o livro, né? Infelizmente surgem alguns empecilhos. E o empecilho principal não é o financeiro, não. Não é. Isso aí a gente consegue. O que eu quero quebrar é essa barreira da má vontade das pessoas. A barreira da má vontade. Porque tem pessoas que não contribuem em nada e se preocupam em atrapalhar quem quer contribuir. Aí é mais difícil, né? Aí fica mais difícil. Vamos crer. Júlio, muito obrigado, viu, Júlio? Muito obrigado pelo espaço. Estênio Ferreira. Eu me estendi um pouco porque eu precisava dar tudo aquilo, né, que respalda essa briga minha de tantos anos para regulamentar os símbolos do município, né? Foi uma luta de muitos anos. Depois do hino, o hino faz 15 anos. Então, depois do hino, eu dediquei 15 anos para brigar para que os símbolos do município fossem regulamentados. Então, eu precisei desse espaço. Ok, seu Júlio? Mas Estênio Ferreira tem mais algo a falar e Moisés vai terminar o programa cantando a primeira parte do hino, Moisés. Tem aqui o playback já, viu? Pronto, prepara o gogó. É hoje que Manuel vai botar a gente para correr daqui da rádio. Mas ele vai compreender. Eu quero só agradecer pela oportunidade, pelo convite, dizer que estou sempre à disposição para fazer aquilo que posso, na medida do possível. Sempre que for necessário, estarei aqui conversando com vocês, aprendendo bastante. E brevemente venho à rádio juntamente com o vereador Dr. Napoleão para que ele possa estar prestando conta do seu mandato. Hoje pela manhã já foi para a Serra Talhada levar uma paciente com a finalidade de passar por um procedimento cirúrgico. E tem muita coisa a ser discutida, tem muita coisa a ser apresentada para o bem do nosso município. Então que Deus nos abençoe, nos ajude e nos conceda muita sabedoria para que nós possamos cada vez mais valorizar a nossa história. E também, vamos contar aqui também um abraço com o seu Ari, né? O nosso cinegrafista que levou o programa hoje para a casa de todo mundo através do Facebook da Folha Itaenguense. E ele vai trabalhar na Globo depois desse serviço aqui, viu, Ari? Vem agora o nosso amigo Manuel Antônio, né? O nosso Moisés disse que realmente ele está com a garganta que não tem possibilidade de cantar, mas tá aí registrado a nossa história através das ondas do rádio. Que bom é saber da sua audiência. Vem agora Manuel Antônio na tarde mais alegre do Brasil.